Ciao ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Couch. Espero que estejam todos bem. E hoje estou aqui com meu irmão Enzo, né? A gente vai fazer um trabalho novo com vocês, né? Finalmente se iniciou o mercado de transferências europeu, né? Muitas movimentações. Teremos novidades aqui no Papo Couch também, a volta do Giro di Notizie. Hoje em si falaremos sobre os jogadores que ficaram sem contrato ao final da última temporada para esta temporada, os contratos encerrados, e que podem ser possibilidades de negociações com equipes da Lega A ou da BKT. Mas passo a bola agora para o Enzo, para que ele possa falar um pouquinho mais. É contigo, Enzo. Tchau, amici. Sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez. O mercado se abriu na sexta-feira passada. Já algumas movimentações, muito mais por parte dos clubes da BKT, né? Mas já tem também bastante movimentações interessantes na Lega A, por exemplo, a Inter, que já deslanchou a apresentar alguns reforços aí, né? Anunciaram alguns reforços, na verdade. Mkhitaryan, Lukaku, Onaná também. Onaná, que já estava contratado, né? Que já estava acertado, no caso, né? Que o pré-contrato, né? Isso. Além do Aslani, mas enfim, algumas movimentações interessantes. Como o Stefano disse, a gente vai voltar a fazer o Giro di Notizie, que é o compilado. E essas movimentações, gente, só cortando um pouco o Enzo, teremos lives também falando sobre todos esses reforços da equipe já legados, gigantes do Campeonato Italiano, de todos os clubes, na verdade. Isso tudo, fiquem ligados, mas pode prosseguir, Enzo. Exato, mas então é isso. A gente vai voltar ao Giro di Notizie agora com a janela aberta para trazer para vocês que acompanham, mas não tão afinco, mas gostam de ter as notícias das movimentações. A gente sempre faz um resumo no final do dia, quando lá já está fechado, aqui ainda o dia está se encerrando, para trazer aí o compilado de todas as movimentações daquele dia do mercado. E aí agora a gente vai tentar fazer num formato que a gente consiga trazer também um pouco de análise, né, de opiniões. A gente vai tentar fazer aí um trabalho considerável, né, porque são muitas movimentações. É muita coisa. Mas a gente vai tentar da melhor forma conseguir trazer aquele conteúdo legal para vocês. Espero que vocês gostem. E mais uma novidade, que a gente vai tentar fazer isso agora. De primeiro momento a gente ainda vai fazer simultaneamente, né, Stefano? Instagram e YouTube, mas a nossa ideia é levar o conteúdo para o YouTube, esse conteúdo do Giro para o YouTube. Mas isso amanhã, quando a gente fizer o primeiro, a gente explica detalhadamente no próprio vídeo do Giro de Notícias, só para a gente também não tomar muito tempo desse vídeo de hoje. Como o Stefano disse, a gente vai falar um pouquinho sobre os jogadores que a gente fez um compilado aqui, jogadores que ficaram sem contratos, ainda não decidiram para que clubes eles irão jogar na próxima temporada, e a gente vai tentar traçar aí um prognóstico do que a gente acharia interessante. Provavelmente, como são muitos, a gente não vai passar por todos assim análise, a gente vai com certeza pensar alguns, né, Stefano? Os nomes aqui que a gente vê. Nós citaremos, né, até direcionando para quais seriam os clubes que poderiam ficar interessados por esses jogadores, que são jogadores até interessantes, né? 90% deles são jogadores que jogam em inúmeras equipes, mas a gente vai tentar correr também, porque são muitos nomes aí que ficaram sem clube nesse final dessa temporada. Perfeito. Então eu vou deixar, aproveito a deixa aí para passar a bola para você abrir aí a dinâmica, até porque foi uma ideia que você trouxe para a gente, assim, eu achei uma ideia bem interessante, e vou deixar você fazer as honras aí, mas a gente vai fazer aquela troca de passes que é peculiar nossa aí. Tá contigo, Stefano. Enzo, eu vou começar, na verdade, saindo um pouco do contexto que até a gente propôs para vocês, né? Falando sobre os jogadores que ficaram sem clubes no Cáutio, né? A gente vai falar do Fernando Llorente. Por que a gente vai falar do Fernando Llorente? Porque o Fernando Llorente recentemente esteve na Udinese, né? Ele jogou muito bem, inclusive na Juventus, né? Alguns anos atrás. Caiu um pouco de produção até no final da sua passagem, mas
ainda assim foi importante em dados momentos jogando pela Juventus. Na Udinese não mostrou absolutamente nada, foi muito mal na Udinese, e foi para o Eibar, da Espanha, e, se não me engano, Enzo, tinha acabado de subir, né, da segunda divisão da Espanha para a primeira, contratou o Llorente como o cara, e não rendeu tanto assim. Mas é um jogador que ainda é muito lembrado no futebol italiano, não se sabe ainda, com 37 anos, nem se vai continuar jogando, né? Mas para as equipes que subiram, como Monza, Cremonese e Atleti, querem um atacante de área, um atacante que conhece o futebol italiano, o Fernando Llorente se encaixa muito bem nesse quesito. Não que vá render o que rendeu alguns anos atrás, mas por nome, sim, seria um reforço no mínimo interessante. Sim, é um atacante que já teve os seus melhores dias, né? Principalmente na Itália, na A Juve. seleção espanhola também Sim. teve seu nome. Ele não teve uma passagem assim tão expressiva no Napoli, que ele chegou a jogar um período Sim, ali. sim. Na Udinese também não fez muita coisa, né? Mas é um atacante que tem experiência, já jogou em algumas outras ligas, jogou na Liga Espanhola, na própria Liga Italiana. Acho que sim, talvez na Lecce ou até nos outros times de que ainda estão se projetando no cenário de Série A, né, que ainda estão almejando aumentar a sua dimensão na Série A. Os próprios times aí que conseguiram se livrar do rebaixamento, a Salernitana, que perdeu inclusive o Juricic, né, que foi para o Verona, a própria Spezia, Eu enfim. citaria também, dos citados, acho que a Leti, por ter perdido o Máximo Coda, acho Sim. que realmente poderia ser, né? Tem outros nomes ainda que se encaixariam no Leti, mas como eu citei, pelo nome dele, eu acho que já se Sim, encaixaria aí como um bom reforço. seria um nome interessante, sim. Tem que ver como é que ele vai estar condicionado e se realmente ele vai continuar ainda no futebol profissional, mas dependendo do salário também, acho que caberia nesse time, sim, Stefano. Tá contigo. E vamos passar para o próximo nome, que não é um nome que a gente vai falar muito, né? Porque nunca chegou a ter o maior dos destaques, né, na Lega A, mas é um goleiro que seria um ótimo reserva para muitas equipes aí, ou até disputar até uma titularidade, que é o Samir Uicani, né? É um goleiro de 33 anos, né? É o Kosovar, que saiu do Empoli recentemente. O Uicani que tem experiência no futebol italiano, mas que é um goleiro que há tempos já não mostra ser o goleiro tão, digamos, necessário assim para ser titular de uma equipe da Lega A. Na Lega BKT ele seria titular facilmente de acho que 80% das equipes. Mas ele passou pelo Empoli, já passou pelo Torino, e já tem história, tá inclusive na Cremonese, que subiu na última temporada, no Genoa. Tem experiência no futebol italiano, né? E principalmente por ter sido mostrado ao mundo, né, o Icani, pelo querido Palermo, né, que vai ser assunto em breve de um vídeo nosso, que o Palermo acaba de ser adquirido pelo Grupo City. Acho que só faltam alguns detalhes, né, para a aquisição do Grupo City, mas é cria do Palermo, mais um da safra do Palermo, né, passou lá um bom tempo no início da sua carreira. Contigo, Enzo. Outro clássico jogador de experiência que também está aí em seu momento não tão expressivo assim, mas que pode ter sua utilidade como segunda opção, dependendo do time, pode até ser a primeira opção. Tem muita história na BKT, inclusive, o Icani. Sim, Muita talvez história. pudesse, realmente, talvez pudesse, inclusive, voltar a disputar competições como titular em algum desses times da BKT, principalmente os que subiram, né? Apesar de já terem seus elencos montados de certa forma, mas caberia um goleiro que é um bom goleiro, não é um goleiro assim, não é um goleiro de nível mundial, mas também não é um goleiro ruim. Acho que sim, acho que não vejo ele hoje, por exemplo, tendo muito espaço em algum dos times que estão ali na Série A, não sei, talvez dos times que subiram ali, Lecce, Cremonese,
Pode ser. A Monza não, que acabou de contratar o Alessio Cranho, mas Isso. Cremonese perdeu, inclusive, seu goleiro titular e destaque, um dos destaques do time, que é o Karnezek. Talvez o Icani pudesse ajudar ali o elenco da Cremo, que vai inevitavelmente ter que contratar para, se quiser, fazer a sua manutenção na Série A. E a Lecce, né? Lecce também que está, apesar de também ter um elenco já acostumado a jogar juntos, precisa qualificar e dar mais opções ao treinador. Então, que teve a saída do excelente goleiro, que vamos citar ainda nesse vídeo, do Gabriel, né? Que se destacou. Sim. Tem o Brancolini, que chegou de graça da Fiorentina, mas, enfim, vai precisar encorpar o elenco, né, Stefano? Então, assim, acho que o Icani poderia agregar nesse time, mas eu vejo ele mais como goleiro hoje, podendo agregar mais nos times da BKT, inclusive brigar por titularidade lá. Exatamente. Mas é isso, devolvo para você aí para a gente passar para o próximo nome, então. Enzo, o próximo nome, na verdade, que a gente precisa discorrer um pouquinho mais, né? Que é um jogador que também é um dos exemplos que já está há um bom tempo aí, né? Passou um bom tempo, principalmente na Sampdoria, né, caiu muito de produção na última temporada, né? Não fez uma boa participação na última temporada, que é o Ekdal, né? O Albin Ekdal, né? O jogador sueco, né? Que foi titular por muito tempo da Sampdoria, mas foi perdendo espaço, né, com o passar dos anos, e nessa última temporada não teve destaque, assim como toda a equipe da Sampdoria, né? A Sampdoria foi muito mal na última temporada, teve uma queda vertiginosa de rendimento, né? Mas é um jogador que, pela idade, né, já tem seus 32 anos, né, pode ser um jogador interessante para elenco, né? Ainda acho que ele possa entregar alguma coisa para elencos que careçam tanto de experiência na Lega A. Aí cito novamente as 3 equipes que subiram e cito também as equipes que quase caíram, né? Que o Ekdal é um jogador, pela experiência que ele tem na Lega A e por ele já ter jogado bem, ele pode recuperar muito bem seu futebol, né? Até pela experiência dele, pode ser que recupere. Então, caberia até as equipes que caíram também, né? Cito principalmente, talvez, o Venezia, né? O Venezia, um dos fatores que fez o Venezia cair foi a falta dessa experiência, né? Principalmente no setor do meio-campo, eram muito jovens jogadores, né? Que acabaram não tendo encaixe por não ter aquela vasta experiência na Lega A. E o Ekdal poderia, na BKT, com o Venezia, ou até mesmo com o Cagliari ou com o Genoa, sobressair, ser um jogador importante. Até o Ekdal, curiosamente, né, eu citei essas equipes, o Ekdal que passou pelo Cagliari, né, antes de ir para o Hamburgo alguns anos atrás. Contigo, Enzo. Eu vejo assim, o Ekdal é um jogador técnico, ele tem algumas valências que caracteristicamente eu gosto, ele tem um bom passe, tem um bom chute. A questão do Ekdal nessas últimas temporadas, particularmente na última, principalmente na última, é o condicionamento físico dele que declinou vertiginosamente. Muitas lesões seguidas foram no Implicou total. diretamente no futebol dele, né? Foram 7 lesões em 2021 e 22, então assim é uma questão assim que acende o alerta máximo, né? Um jogador que já não é um jogador tão jovem, apesar de não ser também dos mais experientes, assim, digamos, não tá tão experiente assim. 32 anos ainda para o futebol hoje é, pode ser considerado um jogador de extrema utilidade, né? Mas a questão física é uma questão preponderante. E o Ekdal, nesse quesito, ele foi muito mal na temporada passada. Foram muitas lesões. É um jogador que também, quando voltou, não conseguiu ter ritmo. E aí não conseguiu nem disputar ferrenhamente para ser o titular. Então é complicado. É um jogador que tem a sua qualidade, mas primeiro ele precisa se condicionar novamente para ele conseguir atuar em alto nível, coisa que ele não tem conseguido. Mas de Ele é um caso fato, até um pouco diferente, Enzo. Eu até vou citar, o Ekdal, ele foi muito mal porque ele ia muito bem.
é um caso atípico, não é? Ou ele foi muito mal porque ele é um jogador que desaprendeu a jogar. Não, é porque estávamos acostumados a ver o Ekdal num estilo diferente de jogo, Sim. atuando com uma dinâmica totalmente diferente, e as lesões causaram uma certa insegurança, até ele mesmo com o próprio futebol. Ele acabou indo muito mal, não conseguiu o recondicionamento físico e complicou a temporada, né, Enzo? Sim, então é isso. Eu acho que se ele conseguir recuperar a sua forma física e conseguir dar seguimento em uma temporada com mais regularidade, eu acho que sim, ele ainda é um jogador muito útil. De novo, 32 anos, é um jogador ainda que pode aí ter mais 3, 4 temporadas, não digo em alto nível, né, mas para auxiliar a sua equipe com certeza. E sim, eu acho que ele pode ali, se ele tiver bem condicionado, obviamente, auxiliar essas equipes que estiveram nesse bloco intermediário até o bloco inferior das equipes que disputaram a temporada passada. Porventura, de novo, a gente vai citar as equipes que estão subindo. Mas é isso. O Ekdal ainda tem a sua utilidade desde que consiga se condicionar, coisa que tá precisando, né? Porque teve bastante problema na temporada passada. Exatamente, Enzo. Mas é isso que a gente vai falar do Ekdal, e a gente vai passar a bola, na verdade, para mais um exemplo de jogador que a gente não tem muito a falar, mas é um jogador interessante pela mesma questão, né? Um jogador que pode disputar talvez um banco de reservas, uma titularidade na BKT, que é o Francesco Bardi. É um goleiro que é um bom goleiro até, só que ele sempre teve muito azar na carreira, digamos assim, porque as equipes onde ele acabou caindo tinham titulares absolutos, e o Bardi acabou ficando sempre, né, na reserva, o terceiro goleiro. Mas o Bardi é um bom goleiro. Quando ele chegou a atuar, ele foi bem, só que realmente ele não teve a melhor oportunidade até hoje na sua carreira, né? Ele passou, para vocês terem ideia, ele passou pela Inter de Milão, né? Ele inclusive é cria da Inter de Milão, né, Enzo? Se não me engano, ele é cria do Livorno, mas Do uma parte da Livorno. base passou na Inter de Milão, foi emprestado para inúmeras equipes, até o Frosinone contratá-lo em definitivo em 2018, né, por intermédio de um empréstimo com obrigação de compra, 1 milhão de euros apenas, e no Frosinone foi muito bem, tão bem, que foi contratado pelo Bolonha, mas no Bolonha a vida dele complicou um pouquinho, né? Ele não mais um dos exemplos, ele não conseguiu ser titular, né? E fica aí no mercado aos 30 anos, como eu citei, é um excelente goleiro, creio eu, para a BKT, seria titular também, como eu citei até sobre o Cani, na maioria das equipes da BKT, né, atualmente, mas também poderia ser um bom goleiro aí, né, para Lecce, né, no caso, até, digamos, para Cremonese, né, Cremonese que perdeu o Canedeste, como a gente citou anteriormente, também seria um goleiro interessante, mas fica esse ponto de interrogação, porque o Bardi não conseguiu até hoje conquistar uma titularidade nas equipes que passou. É contigo, Enzo. Um goleiro novo até 30 anos para goleiro ainda é não é uma idade tão que pese bastante, né? Estava no Bolonha na temporada passada, mas ficou 90% do tempo na reserva. É um goleiro ainda que tem mercado, não creio que ele tenha tanto mercado na Série A. Eu também vejo ele como um goleiro de Liga B. E dependendo do time, ainda também vai ter que se contentar em ficar como segunda opção. Estou tentando fazer um exercício aqui para lembrar algum time da BKT, por exemplo, que eu o veria como titular absoluto. Só um Tal... detalhe, Enzo, um detalhe interessante, o Bardi, ele é um dos jogadores em atividade que mais atuou pela base da seleção italiana. Só para você ter ideia, pela Sim, seleção sub-21 da seleção, ele atuou 37 jogos. Ele teve muito jogo pela base da seleção italiana. Então não é um jogador que é aleatório que a gente está citando. Ele era uma promessa que não teve a oportunidade de vingar, mas ainda tem 30 anos,
pode ser um goleiro, 30 anos, pode ser até, ainda nem chegou ao auge, mas é um goleiro bem interessante. É um goleiro que tinha muito futuro e, enfim, ficou muito tempo também nos times grandes que jogou, nos times de maior dimensão. Não era a primeira opção, né? Então, isso também. Goleiro a gente sabe que precisa de ritmo, precisa de mais do que os outros jogadores, precisa de ritmo e condicionamento para desenvolver o seu máximo. E, bom, enfim, eu acho que na BKT ele ainda teria mercado, nas equipes ali, talvez o próprio Bari, que subiu agora, o Modena, mas na Série A eu não vejo o Bardi ainda podendo ser o titular em alguma equipe. Tem que Talvez, descer para subir, né? Talvez. sim, talvez de novo das três que subiram, as duas lá, a Leti e talvez a Cremo, mas nem assim. Eu acho que hoje o Bardi teria que talvez dar um passo atrás e tentar Cada dois na voltar. frente, né? Exatamente. Exatamente. É essa a opinião sobre o Bardi, né? O Enzo sintetizou da forma correta. E vamos passar para o próximo nome, que esse nome talvez seja até então o mais interessante, pela curiosidade, né? É curiosidade que a gente vai citar também sobre outro nome parecido até com esse, mas é o Patrick, o zagueiro, né, espanhol da Lazio, que estava na Lazio, 29 anos. É um jogador que ainda tem mercado, né? Por incrível que pareça, eu não sei, Enzo, eu não lembro nem. Eu cheguei a ler sobre a notícia, desculpe aí os nossos espectadores, mas eu não lembro exatamente o porquê da Lazio não ter renovado. Não sei se foi algum imbróglio com o próprio jogador, se não conseguiu chegar aos valores necessários. Mas o Patrick chegou a ser muito importante para a Lazio em determinado momento da última temporada e simplesmente não renovou com a equipe, né, da Lazio. Jogou 24 jogos na última temporada, até um número elevado, né? Muitas das vezes substituindo o Luiz Felipe, até jogando com o Luiz Felipe, mas é um jogador interessante, né? Eu acho que tem, como eu citei, tem mercado ainda. Muitas equipes, mas principalmente para equipes de meio de tabela, seria titular absoluto na maioria delas, né? A gente pode citar, por exemplo, a Udinese, ele seria titular absoluto. Hum, Não digo, mas principalmente pela Sampdoria, né? Acho que na Sampdoria teria uma titularidade ali, principalmente diante de uma saída que citaremos em breve também nessa listagem, né? Seria um jogador bem interessante também. Ou se ele quiser voltar ao seu país de origem, né? Voltar para a Espanha, mas eu acho que ele ainda tem mercado aqui na Itália. Contigo, Enzo. Na verdade a questão foi que ofereceram um salário para ele de 1,5 milhão por temporada e ele não aceitou. Então as tratativas não avançaram e acabou que o Patrick não renovou o contrato dele com a Lazio. Zagueiro assim, interessante. Não acho um zagueiro top. Não vejo algumas valências técnicas nele interessantes. Mas enfim, não, a que tudo indica, não vai ficar, né? Encerrou o contrato e de fato não vai ficar na Lazio. Caberia Não em é, não é o melhor zagueiro da Itália, antes que questione, não é, tá longe de ser, isso. mas é um zagueiro interessante para o elenco, para você ter no elenco. É porque ele é Sim, aguerrido, é um zagueiro bem aguerrido, ele disputa, ele se doa, né? com certeza. Então é bem interessante, principalmente também, mais uma vez citando, a gente vai citar muito isso, mas nas equipes meio de tabela, mas meio para baixo de tabela, ele seria titular quase que absoluto. Eu concordo. Eu acho que ele seria titular na maioria das equipes. Quer ver uma equipe que precisaria contar com. Que ele poderia ser útil, o próprio Sassuolo, que teve muitos problemas defensivos ao longo da temporada. Era um time que, na mão do Dionisi, mudou um pouco seu estilo do que jogava com o De Zerbi, mas eu acho que faltava um pouco de equilíbrio na parte defensiva. Talvez o Patrick pudesse ajudar o Sassuolo da vida, por Principalmente exemplo. pela queda vertiginosa, né, do Xixes, né, que caiu muito de produção nessa última temporada. Ele, na retrasada, foi muito bem, e nessa última,
foi muito mal. Algumas partidas ele foi o culpado de algumas derrotas do Sassuolo, por erros dele. Sim. Mas o Patrick, sim, seria uma opção interessantíssima para o Sassuolo. Sim, o Chiric também está aí nos rumores para deixar o Sassuolo, mas isso a gente vai deixar para o nosso Giro de Notícias. Mas sim, então, eu acho que no Sassuolo ele poderia contribuir, talvez no próprio Torino, se o Bremer de fato sair. Então, se especulando muito que o Bremer vai deixar o Torino, talvez ele pudesse ser um nome aí que pudesse auxiliar. O Napoli, por exemplo, que está buscando defensor no mercado, está muito próximo de fechar com o Lustig, que jogou no Genoa emprestado pelo Brighton, mas seria uma opção válida, ao meu ver, para o Napoli, que inclusive fez coisa similar, né, Stefano, com o Juan Jesus, quando deixou a Roma. A Roma não renovou o contrato do Juan Jesus, ele foi uma grata surpresa no Napoli, né? Se destacou no Napoli, foi muito bem no Napoli. Então, assim, não é um jogador que vai ter um salário alto, porque estavam oferecendo 1,5 milhão. Ele não avançou nas tratativas, mas não creio que ele também, a demanda seja tão grande. Enfim, eu acho que ele tem mercado, sim. Acho que dos nomes que a gente falou até agora, eu acho que ele é o que mais teria mercado ainda na Série A, principalmente. A gente não sabe qual é o desejo do jogador, às vezes ele quer voltar para a Espanha também, mas acho que caberia nesses times aí, pelo menos que a gente conversou, eu acho que caberia sim, Stefano. E eu devolvo a palavra para você agora. Exatamente. Como o Enzo citou, o Patrick é um jogador que provavelmente vai movimentar o mercado até o final desse mercado, que é um longo mercado aí, temos muita coisa pela frente. Mas eu vou passar agora para um nome que a gente citou, né, diversas vezes, né, no último início de temporada, né, que nós vivemos aqui no Papo Couch, né, que poderia ser reforço para inúmeras equipes, e nosso pensamento acabou caindo por terra. Principalmente o meu, que eu sou muito fã do futebol dele, o que era o futebol dele, quero deixar bem claro aqui, que é o Giovinco. O Giovinco, que foi uma total decepção, seu retorno à Itália. Ele voltou à Sampdoria, né, jogou apenas 2 jogos. Ele foi muito mal, muito provavelmente pelo seu físico, né, que ele sempre conviveu com certos problemas em sua carreira, com essa questão. Ele não foi bem. A Sampdoria também, como a gente citou anteriormente, com a questão do Ekdal, né, o Giovinco acho que viveu junto, né, o drama da Sampdoria. Contratou uma dupla vovô para o ataque, contratou mais um vovô para o ataque e não deu liga, né? O ataque não foi bem, né? Também não foi horroroso, mas não foi o que era esperado, né? Que a Sampdoria realmente surpreendesse, não surpreendeu. O Giovinco não ficou muito longe dessa história, e foi muito mal, mas é um jogador que ainda assim é conhecido, ainda assim é importante pela experiência, pode talvez se tratar melhor o seu físico, sabendo a sua idade, sabendo que não é mais um garoto, pode ser um jogador que seja um atrativo aí, mas mesmo caso, né, do Bardi, né, pode ser que seja melhor para ele dar 2 passos, um passo só atrás para dar 2 na frente, disputar uma BKT, acho que já é o momento de Giovinco, né? Sim, eu concordo. Eu acho que é complicado também, porque a Sampdoria, ela também fez força, né, na temporada passada. Foram muitos equívocos. Começou com um treinador, resolveu insistir por um tempo no treinador, trocou por um que de certa forma era uma aposta, porque só tinha até então dado certo na Sampdoria, que é o Marco Giampaolo, e na expectativa dele reviver os melhores dias que ele teve, inclusive na Sampdoria, e fez muito pouco, na minha avaliação. Eu acho que o saldo do Giampaolo também não foi bom, mas ainda conseguiu livrar a Sampdoria do rebaixamento, coisa que a rival não conseguiu se livrar, né? O Genoa, infelizmente, desceu de divisão. E é complicado também porque o Giovinco chega num momento mais. Ele já está na reta final de carreira dele, com certeza. E num time que o time titular é com muita experiência, né? Você mesmo citou aí o ataque vovô, mas tem um Candreva também. Então, assim, se somar o ataque, a idade de todos os jogadores do ataque titular da Sampdoria, com certeza passa dos 100 anos, né?
Então, Com toda certeza, absoluta. Titular e reserva são quase a idade do Brasil, né? Quase desde a descoberta do Brasil tem o elenco da Sampdoria. então Mas é complicado, porque é um balanço muito tênue ali de como você faz esse time ser competitivo e ter intensidade com muitos jogadores já passando e muito do seu auge físico, né? Então, eu acho que, assim, o Giovinco é um jogador que historicamente a gente conhece, ele tem alguns problemas físicos até por causa do seu porte físico, né? Ele é um jogador pequeno, um jogador que não tem, diferentemente de outros jogadores baixos, que são baixos, mas tem estrutura física. O Giovinco é franzino, né? Ele sempre se notabilizou por ser um jogador muito ágil, que usava da sua agilidade como um diferencial, e agora aos 35 anos, e ainda mais vindo de uma liga muito abaixo da liga italiana ainda, que é a liga estadunidense, que ainda está se desenvolvendo como uma liga ainda foi para a Arábia, né? Que também foi, lá treino quase não existe, pois é, físico lá é quase nulo, pois realmente. é. Então, assim, era normal que ele tivesse esse tempo de readaptação. O problema é que a Sampdoria também não conseguiu dar tanto. Não ajudou, né? Então acho que na média a gente já joga para baixo porque o time todo da Sampdoria foi mal. Mas eu concordo com você de novo. Eu acho que se ele pensasse para ter mais um pouco mais de tempo na carreira, 2 passos atrás aí, um passinho atrás, na verdade, vislumbrando talvez uma ainda projeção na carreira, eu acho que ele poderia descer e talvez jogar ali na BKT. Eu acho que teria alguns bons times que ele poderia ajudar, sim. É isso. Em resumo, é isso que eu tinha para falar do Giovinco, Stefano. Vamos ver o que o Giovinco vai escolher para a carreira. Possivelmente vai partir para o encerramento, né? Ele não tem muito mal. O ABKT, o encerramento, é muito complicado ele permanecer na Liga A nesse nível que ele atuou na última temporada. Vou passar adiante com um nome que só foi colocado aqui, né? Quero deixar bem claro, pela importância que ele já teve, né, para a equipe da equipe de onde ele saiu, né? E é o Fiamozzi, né? O Riccardo Fiamozzi, lateral direito, né? Que é um jogador que é notável pelo feijão com arroz. Ele é um jogador que é importante para o elenco, é um jogador que não inventa tanto assim, é um jogador interessante até, principalmente por essa questão de não ter aquela... Não se corre perigos. Mas esse jogador, para a Lega A, não foi tão interessante no caso do Empoli, né? Ele permaneceu no Empoli, subiu junto com o Empoli, mas não conseguiu manter, né, aquele futebol. O Empoli procurou uma coisa diferente. Ele não sobressaiu o elenco do Empoli, né? Tanto nos momentos que o Empoli até surpreendeu até a queda, né, de rendimento do Empoli, né? Mas é um jogador que é interessantíssimo na Lega BKT, né? Ele que foi importante na subida do Empoli, ou seja, ele não tira a importância dele em hipótese alguma. O estilo de jogo dele é bem interessante para a BKT. Então, é um jogador que talvez possa aparecer mais uma vez nas 3 equipes que subiram, né, por necessidades só, mas se não conseguiu isso no Empoli, pode ser que também não consiga nem no Monza, nem na Cremonese e nem na Lecce. Contigo, Enzo. Em síntese é isso. É um jogador que não é um grande destaque, não creio que vá agitar o mercado assim tão fortemente. É um jogador que tem a sua relevância, mas principalmente para o Empoli, né? Mas não vejo ele sendo um jogador que vai ser alvo de tanta procura, assim, principalmente na Série A. Eu não tenho essas expectativas. Acho que talvez algum time da Liga BKT ainda possa se interessar pelo serviço do lateral direito, de 29 anos. A não ser que seja por necessidade de elenco, né? Um É, jogador sem clube, lateral se machuca, vai perder a temporada, e o Fiamozzi pode ser uma opção. Não a exato. melhor opção, mas pode ser uma opção.
Então é isso, eu acho que o jogador tem a sua relevância, mas o que eu tenho para falar justamente é isso. Acho que ele não vai movimentar tão intensamente o mercado através da busca incessante pelo nome dele como um jogador que, a não ser que seja para composição em extrema urgência do elenco. É isso. E o próximo nome, na verdade, vai ser um nome que chama mais atenção em toda a lista, mas acho que vai ser o nome mais breve que falaremos aqui, porque, na verdade, é uma saída, mas é aquela saída que não se sabe ainda se vai sair, que é o Zlatan Ibrahimovic. Está com o contrato encerrado, né? Ibrahimovic atualmente está sem clube. As notícias que correm são que o Milan... existem tratativas, mas atualmente Ibrahimovic não tem clube. É indiscutível a importância dele para o Milan, não foi o artilheiro que costumava ser, mas pelo nome ainda aí, caso ele não renove com o Milan e queira jogar mais um ano, acho que pelo menos umas 8 equipes aí, 8, 10, 12 equipes do Campeonato Italiano poderiam aproveitar esse último ano de carreira do Ibrahimovic para colocar o sueco para jogar, né, Enzo? O jogador atualmente está se recuperando da lesão no joelho. Ele fez uma operação no final da temporada, inclusive ele revelou que jogou mais de 6 meses pelo Milan, tomando infiltrações no joelho. E aí, depois do título conquistado pelo Milan, ele fez a operação e agora está se recuperando. Nesse meio tempo, o contrato dele se encerrou, mas tem notícias de que o Milan está em negociações para que, pelo menos mais uma temporada, ele possa auxiliar o time, né, nessa transição. Milan que está se reforçando agora, o Origi, que estava no Liverpool, aparentemente já até fez exames médicos, ainda não foi anunciado pelo Milan, mas tudo leva a crer que vai ser outro atacante do elenco, que já conta com o Giroud e o jovem... qual que é o nome do jovem sérvio do Estrela Vermelha? O Lazetic, mas o Lazetic. Lazetic provavelmente vai ser Lazetic. emprestado. Eles estão falando lá no... Então, o Ibrahimovic poderia ainda uma temporada ali ser opção, como foi, né? Na temporada passada, o Giroud ainda jogou mais do que o Ibrahimovic. Enfim, não creio que se o Ibrahimovic realmente não renovar com o Milan, ele vai assinar com algum outro clube. Eu acho que aí vai ser encerrar, mais né? para encerrar a carreira mesmo. Mas acho que ainda consegue jogar mais auxiliar o Milan como jogador ainda por mais uma temporada, com um salário bem mais reduzido, né, Stefano? Sim. Então é isso. Eu acho que o Ibrahimovic é fácil porque não precisa falar muito, né? O próprio nome dele e a ligação dele com o Milan fala por si. Só dele entrar, com a idade que ele tem, 40 anos, se ele entra num jogo de Champions contra um clube meia-boca, o clube já. O elenco do outro clube já começa a tremer, pelo nome dele. Não precisa nem encostar na bola, mas é um jogador que só de estar em campo já chama atenção, independente de ser por nível técnico ou por nível físico, né? Mas e tem o nome dele, já botou o nome dele ali como um jogador temido, né? Passamos para talvez o outro nome mais interessante aí dessa lista, dessa grande lista aí, que é o Andrea Belotti. O Andrea Belotti, que muitos imaginam que o Belotti já tenha seus 32, 33 anos, mas o Belotti tem 28 anos. É um atacante novo ainda, né, que poderia estar, acho que, em qualquer equipe da Lega Serie A Team, né, seria titular até absoluto em 90% dessas equipes, né, mas o Belotti sai do Torino, né, pela porta dos fundos, né, até um pouco estranho dizer isso, porque o Belotti é um excelente atacante, mas ele refugou muito em sair do Torino. O Torino não conseguiu a renovação com o Belotti, não chegaram a acordo, e aí o Belotti acaba saindo, né, sem dar o retorno ao Torino, né, como muitos, até alguns torcedores do Torino criticaram muito, né, o Belotti, e até a própria diretoria, né, se podia vender por um valor abaixo, e agora o Belotti está saindo sem dar nenhum retorno à equipe, né, mas o Belotti é um atacante sensacional,
né? Essa última temporada não foi tão bem como foi nas outras, né, Enzo? As outras ele foi muito, muito melhor. Não é à toa também na Eurocopa que a Itália foi campeã, o Belotti não sobressaiu. O Belotti parece que saiu um pouco da trajetória que ele estava seguindo, mas eu ainda acredito no futebol dele, ele ainda pode render muita bola. É contigo, Enzo. É um jogador que chegou ao Torino na temporada 16-17, na 15-16, perdão, vindo do Palermo, um jogador que tinha, né? Porque deixou o Mais um do Torino. Palermo, né, Enzo? Mais um do Exatamente. Palermo. É o jogador que deixa o Torino depois de mais de 250 jogos, mais de 100 gols, precisamente aqui na contagem 113, com 28 assistências. Jogador em alguns grandes momentos do Torino, ele foi muito importante. Era um Essencial, né? jogador símbolo, já teve oportunidade de sair do Torino em diversas oportunidades aí. O Urbano Cairo disse que somente por 100 milhões, enfim, que em outras ele disse que não venderia, e agora culmina no Belotti deixar o Torino gratuitamente, né, com o encerramento do contrato, e em baixa também. O Belotti, há 2 temporadas, ele não vem sendo o Belotti que a gente estava acostumado a ver. Jogador que também teve, principalmente na última temporada, muitos problemas físicos. Nessas 2 últimas temporadas, ele teve alguns problemas físicos. Está muito abaixo do nível técnico que ele já teve, mas de fato é uma perda significativa para o Torino, né? Porque se o jogador pudesse recuperar o seu melhor futebol, com certeza ele seria o titular incontestável do clube ainda. Como você mesmo disse, 28 anos apenas, é jovem ainda, tem bastante tempo. Milan chegou a cogitá-lo, né? Mas não creio que nesse momento ele vá conseguir ir para o time que, inclusive, é o time que ele torce, e em alguns momentos ele já disse isso. Ele está primeiro precisando se recondicionar fisicamente e voltar ao sua melhor fase, né? Ainda assim, eu acho que ele tem mercado na Série A, com certeza ele tem mercado na Série A, em muitos times ali, inclusive times que brigam ali em cima. O Napoli, por exemplo, está precisando de um jogador reserva para o Osimhen. Eu acho que o Belotti, mesmo não estando num grande momento, acho que ele caberia fácil no elenco do Napoli. Com a saída dos jogadores que saíram, né? O Mertens, o Insigne, todos os jogadores de ataque que saíram do Napoli. Sim. Acho que o Belotti seria muito importante também para isso, não para jogar necessariamente ao lado do Osimhen, mas a Sim. importância para trazer uma disputa, né, de fato para o Osimhen no comando de ataque do Napoli. Eu diria até que no próprio Milan, que agora não há nenhuma movimentação concreta, mas acho que ele caberia ali também. O Milan está precisando de Com atacante. essa grande interrogação do Ibrahimovic, por mais que o Ibrahimovic permaneça ou não, mas se o Ibrahimovic definir, né, a saída, né, a aposentadoria, eu acho que abre as portas de vez para o Belotti ser mais um jogador ali para o ataque, disputar a posição com o Giroud e com o Origi, né? Eu acho que ele caberia em quase todos ali que brigaram na parte de cima da tabela. Ó, eu vejo ele Até para um caberia. reserva do Lukaku, né, na Inter de Milão, mas Inter de Milão, acho que ele Ó, anunciando torcida pelo Milan, acho bem improvável que ele vá acertar, né? Mas apesar da identificação dele muito grande com a rival, com um rival da Juventus, eu acho que na Juventus ele caberia como reserva do Vlahovic, por exemplo. com a No, saída na, do Morata também, né? Ele na, na Fiorentina ele caberia ali, porque hoje o Piatek não foi adquirido, tem só o Arthur Cabral ali, acho que ele caberia. Ele caberia também na Lazio como um substituto ao Immobile. Se ele como teria foi que, na seleção italiana, né? Que sim, não deu certo. teria que mudar um pouco o estilo, né? Porque o Immobile é um jogador muito diferente do Belotti no estilo de jogo, mas caberia. Óbvio, eu tô falando o Belotti conseguindo se Sim. recondicionar e voltando
ao futebol que a gente sabe que ele pode oferecer, né? Mas ele caberia com certeza nesses times todos citados aí, principalmente Todos, nos... praticamente, né? Acho que sim. Mesmo ele há 2 temporadas ele não estando bem, ele ainda assim é um bom atacante. Eu acho que ele ainda tem o benefício da dúvida. Eu acho que dependendo de como for o que ele espera receber em nível salarial, eu acho que valeria a aposta. Ou então, agora o City, que foi comprado pelo grupo, o Palermo, que está sendo adquirido pelo grupo City, Stefan, faltando só o anúncio que deve sair na segunda-feira, talvez ele possa voltar ali para um time que projetou ele, né? Apesar dele não ter sido revelado pelo Palermo, mas ele, com certeza, ele teve uma projeção muito grande ao futebol italiano no Palermo, né? Jogando no Seria Palermo. muito legal, mas eu acho que ele vai esperar mais. E se ele não vingar na próxima equipe que for atuar na Liga A, aí sim, realmente ele vai repensar e falar, não, lá é o meu lugar, lá onde eu apareci, e lá que eu vou reaparecer. Talvez seja um pensamento interessante para ele. Sim, sim. Então é isso. Eu acho que ele ainda. Eu gostava do futebol do Belotti, assim, muito. Pena essas 2 últimas temporadas ele ter caído tanto de rendimento assim. Ainda acho ele um jogador bastante útil, mas realmente essas 2 últimas temporadas está complicado de você afirmar assim veementemente que ele ainda é aquele jogador que a gente estava acostumado a ver, mas é isso, ele ainda tem bastante nome em mercado, né? Coisa similar que aconteceu com o Balotelli, né? Que em dado momento ele viveu muito do nome que ele construiu, né? Acho que pode ser uma coisa similar com o Belotti, hoje. E já está sendo comentado o Balotelli de volta ao futebol italiano, mas isso é papo para outro vídeo. Então, damos sequência aqui, né? Depois de falar do Belotti, vamos falar de um jogador que também é mais um que tem vasta experiência, né, no futebol italiano, né? E é um jogador que acabou sendo importante, né, para o Torino nessa última temporada. Muitos esperavam que seria só mais um jogador, né, desculpa, na Sampdoria. Seria só mais um jogador na Sampdoria, mas ele foi importante, né, na manutenção da Sampdoria na Lega A, né, que foi o Tomás Rincon, né, o Tomás Rincon que pertenceu ao Torino, foi emprestado à Sampdoria, né, e ele, jogador já experiente, 34 anos, esperavam que fosse só mais um no elenco para encorpar, mas ele acabou sendo importante, né, na reformulação ali da equipe da Sampdoria, né, para que pudesse realmente confirmar sua manutenção na Lega A. E é um jogador que, sem clube, ele é o mesmo exemplo que a gente citou anteriormente de outros jogadores. Ele é interessantíssimo para diversos elencos na Lega A, para você ter no elenco o Tomás Rincon, que é um jogador que, como tem o costume, não precisa de adaptação, você precisa de um volante de pegada, um volante mais, não digo nem carniceiro, né? Porque o Tomás Rincon tem até certo domínio com a bola, ele sabe, né, o passe curto, sabe distribuir bem ali pelo meio campo, não é questão de lançamento, mas sabe fazer a distribuição e recomposição, né, no meio campo. Ele seria um jogador interessante, além das 3 equipes que subiram, né, pela experiência dele. Eu acho que principalmente para a equipe da Cremonese, né, eu acho que eu não sei por quê, Enzo, acho que eu não sei nem explicar por quê, mas ele parece ter a cara da Cremonese, né, talvez pela idade, pelo que a Cremonese necessite, né, ter um jogador experiente no seu retorno à Lega A, né, mas o Tomás Rincon é um jogador que tem ainda alguma coisa a demonstrar, né, na Lega A. Na Lega BKT nem se discute, né, se ele titular em todas as equipes, indiscutivelmente, né, pelo estilo de jogador que pelo jogador aguerrido que mas ele ainda tem alguma coisa a mostrar na Lega A. Contigo, Enzo. O Tomás Rincon, um jogador que, assim como alguns outros jogadores da Sampdoria, não teve uma temporada tão boa, né? Entrou na dança aí da Sampdoria, que fez uma temporada bem abaixo do que se espera da Sampdoria. É um jogador que tem a sua relevância,
Só um detalhe é que ele tá sem clube, mas parece, né, saiu algumas notícias de que a própria Sampdoria agora tá negociando com ele a parte. Mas foi exatamente o que eu citei, porque ele foi importante na manutenção da Sampdoria. Ele não foi a melhor temporada do Tomás Rincon, ele está há muitas temporadas de futebol italiano. Ele se destacou muito pelo Torino algumas temporadas atrás. Sim. Ele foi perdendo espaço. Chegou aí para Juventus, voltou, foi para o Torino depois. Exatamente. Mas ele foi importante. Ele chegou a começar a temporada no Torino, no meio da temporada, sem oportunidades, foi para a Sampdoria e ajudou muito a Sampdoria na manutenção da Série A. Por isso, talvez, o interesse da Sampdoria no futebol do colombiano. Mas, assim, ainda... Venezuelano, perdão. Isso. Mas ainda é incipiente, né, essa notícia, nada de concreto, apenas de que a Sampdoria estaria interessada em, talvez, trazê-lo de volta à equipe de Génova, para dessa vez em definitivo, talvez aí se entrar no acordo, porque agora ele é agente livre, uma temporada com opção de mais uma, acho que talvez pudesse ser interessante, apesar da Sampdoria estar coalhado de jogador que já passou da casa dos 30 e muitos anos. Experiência não falta na Sampdoria, né? Vai montar o asilo da Samp. Não pode reclamar de experiência o torcedor da Sampdoria. É um jogador que hoje, né, Stefano, é um jogador justamente para um contexto de jogo, que você precisa de algum jogador que te dê mais pegada no meio campo. Vamos ver, acho que também caberia talvez falte muito no futebol de hoje em dia, né? Você ter um jogador assim no banco. Ele é um jogador interessante para qualquer equipe. Você quer um jogador que, se a equipe está ganhando por 1-0, precisa de mais um volante ali de pegada. O Tomás Rincon é um grande jogador nesse quesito. Eu acho que, por esse motivo, talvez, mais uma vez, equipe meio de tabela para baixo, o Tomás Rincon seria um jogador bem interessante. Né? Jogador titular absoluto da seleção venezuelana já há muitos anos. É um jogador que já foi cogitado em inúmeras equipes com o passar dos anos, só que acabou se mantendo no Torino. Até foi emprestado para a Juventus, como o Enzo citou. Mas é um jogador interessante, não digo essencial, mas interessante para muitas equipes da Liga A. Então, galera, como nós citamos anteriormente, é uma lista muito longa, então vamos dividir essa lista, né? Porque senão vocês também vão ficar impacientes olhando nosso rosto tanto tempo aí. Seriam mais de 3 horas de vídeo, então vamos dar uma pausa para vocês respirarem um pouco também. São muitos jogadores interessantes, tem muita coisa interessante aí por vir nessa lista, então fiquem ligados. Teremos a primeira parte aí, depois sequencial a segunda e talvez até a terceira parte, mas a gente pretende sintetizar já na próxima parte, né, na parte 2, já para encerrar essa listagem. Mas em breve ainda essa semana, fiquem ligados que aí vamos soltar essas partes aí para vocês, porque como a gente citou, é um assunto muito interessante, né, que vão ter muitas mudanças nessas próximas semanas, então a gente vai passar todas as informações para vocês, tá ok? Então agradeço aí a paciência de todos, eu passo a bola para o Enzo para as considerações finais. Então é isso, galera. Hoje a gente fez esse primeiro bloco, como o Stefano falou. É uma lista expressiva aqui, mais de 30 nomes. E pode ser que essa lista aumente, dependendo de como... A gente não consegue parar de falar, né? Também tem esse problema. A gente vai falando sobre todos os jogadores e aí espero que vocês gostem disso, porque também é interessante para todos, né? Se vocês tiverem algum comentário a fazer, dúvida ou quiserem falar qualquer coisa, fica aberto aqui o campo de comentários do vídeo, está sempre aberto, vocês podem deixar ali. Se quiserem falar com a gente diretamente também, procurem-nos nas nossas redes sociais. Já fica aqui o pedido para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo o nosso identificador lá no Facebook, Instagram e Twitter. É sempre o mesmo identificador, @papocautio. Só mandar mensagem para a gente lá, que a gente sempre tenta o mais rapidamente possível responder vocês. Além disso, peço que vocês sigam conosco aqui no YouTube, se inscrevam no canal aqui, ativem as notificações para que o YouTube comunique vocês sempre que tiver vídeo novo. Se você
Se vocês puderem ajudar-nos compartilhando com os amigos de vocês para trazer mais gente com a gente agradece muito. Não é isso, Stefano? Deixa a curtida no vídeo se vocês estão gostando desse vídeo aqui ou de algum outro vídeo, que a gente tem vários vídeos aqui no canal, só dá uma conferida lá. No mais, a gente se despede hoje por aqui, nesse primeiro bloco dessa nossa conversa acerca dos jogadores que estão livres no mercado no futebol italiano. A gente volta muito provavelmente na quarta-feira, a gente vai liberar o vídeo da segunda parte. É isso. Nos vemos no próximo vídeo ou em algum dos nossos vídeos de alguma de nossas séries. No mais, grazie a tutti, arrivederci. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até Papo Couch.